Milão é a capital da Lombardia com 1.370.000 habitantes. É a cidade mais populosa da região. É a segunda cidade mais populosa da Itália, atrás de Roma. É a capital da moda, é a capital das finanças, é a capital internacional na Itália. Tudo passa por Milão antes de chegar na Itália. Ela é conhecida pelo famoso Teatro Scala, onde inúmeras óperas foram e são apresentadas, como você está vendo, o Teatro Scala. E neste momento, a história da igreja, ela é introduzida em Milão, não somente porque nós temos esta obra que é o símbolo da capital, um ícone, a grande catedral Duomo de Milão, com as suas colunas góticas, a sua elegância extraordinária, a sua majestade, os seus vitrais, uma construção de basicamente 7 séculos, a partir de 1386, no século XIV, até 1965, quando foi completada esta catedral. Mas, de fato, o que nós temos não é simplesmente o Duomo de Milão, mas nós temos a história da igreja que se miscui nas presenças do bispo Ambrósio com um dos pais da igreja, da patrística mais importante, se não o mais importante, Agostinho de Hipona. Ora, esta viagem ela vai até o século IV com a Basílica de Santa Tecla, porque esta é a basílica que foi construída a partir do ano 350. É algo extraordinário ler toda esta informação quando você vai à Catedral, ao Duomo de Milão, e como você está vendo essas imagens, há tanta informação. E muitas dessas informações nem mesmo os livros são capazes de trazer, porque você vê detalhes como a partir de Constantino, como nós estamos já falando no ano 313, estas igrejas e catedrais e pedras são colocadas em nome da religião cristã. Mas o que nós temos nesta localização é o batistério octagonal, conhecido como San Giovanni alle Fonti, onde na Páscoa, naquela noite, no dia 25 de abril do ano 387, Agostinho de Hipona foi batizado pelo bispo Ambrósio na Basílica de Santa Tecla. Agostinho, que era de Hipona, Agostinho, que foi um filósofo, foi um bispo, foi um teólogo romano de origem norte-africana, de língua latina, conhecidíssimo como este padre ou pai, doutor da Igreja Católica, no sentido universal. E mais ainda, ele é quem traz a filosofia cristã dos primeiros séculos, e ele é conhecidíssimo pelas suas 2 obras, Confissões de Agostinho e o tratado também conhecido como Cidade de Deus. Ora, ele é o filósofo que introduz a história da filosofia numa dimensão de pensamento grego ao cristianismo. Ele recebeu o título de fundador do pensamento ocidental, e é neste batistério, que é octagonal, representando a ressurreição de Jesus, que ele, Agostinho, foi batizado por Ambrósio. Ambrósio também, que é conhecido como, na definição hoje que nós temos católica, o santo padroeiro da cidade de Milão. Ora, você está vendo que esta cronologia que representa a igreja, que foi construída e que nasceu
em Milão é atribuída ao apóstolo Barnabé. Não a igreja de pedras, mas a igreja comunidade, igreja que antes de ser igreja de pedra, era a igreja que se reunia nos primeiros séculos. Você observa o cristograma, que na realidade é um monograma utilizado nos primeiros séculos pelos cristãos em muitos túmulos, e o Constantino tomou para ele na batalha chamada como Ponte Milvia, e é Eusébio Lactâncio quem escreve que Constantino teve uma visão e que Deus lhe daria a vitória se ele colocasse esse cristograma nos escudos. Milão de Ambrósio, Milão de Agostinho, Ambrósio, que nasceu no ano 340 e faleceu no ano 397, é uma personalidade importantíssima na cidade, onde no dia 7 de dezembro existe uma festa, uma celebração na cidade devido ao fato de Ambrósio ter sido um teólogo, um escritor, reconhecido como um bispo e de uma importância inegável na história da igreja no século IV. Olha só, nós estamos passando para a igreja tão bela, com características da Renascença, chamada Basílica de Santa Maria delle Grazie. Ela está no coração de Milão, onde nós temos em Milão e na Itália, aliás por toda a Europa, onde a história da igreja, com a cultura, com a arte, com tantas pinturas espalhadas pelos quadros em museus e nas próprias igrejas, relatam a história dos evangelhos e da pessoa de Jesus. E nesta igreja conhecida como Santa Maria delle Grazie, nada mais nada menos do que a Última Cena de Da Vinci foi pintada num refeitório. Isto mesmo, nos anos 1495 a 1498, Da Vinci ele pintou aquilo que nós conhecemos como a Última Cena. Você pode imaginar você sentado num refeitório e vendo esta obra de arte de Da Vinci. Olha só, você observa a Última Cena e ela é um ícone onde entre os cópticos, protestantes de todas as linhas, metodistas, presbiterianos, reformados, os próprios católicos, todos os ortodoxos olham para ela e sabem do significado que ela tem, a Última Cena. E esta que você vê é a última obra de Michelangelo, chamada La Pietà Rondanini. Poucos sabem que Michelangelo, que viveu em 1475 a 1564, filho do século XV e século XVI, no finalzinho da sua vida, ele começou a abraçar as ideias protestantes e tentar trazer uma reforma dentro do Vaticano. Michelangelo Revealed é um documentário e filme produzido por Fabrizio Ruggiero. Mostra exatamente este envolvimento de Michelangelo com um grupo chamado em italiano Spirituale e fala destas características protestantes, deste que foi tão importante na história da cultura com a história da igreja. São as últimas imagens dos canais de Milão, desta que é a capital da moda, da finança, mas também parte da história da igreja.